Quero dar as boas-vindas a você que está conosco nessa transmissão, hoje, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, uma noite fria aqui no estado de São Paulo. Espero que você tenha passado bons momentos com a pessoa que você ama e espero que você também esteja disposto e disposta a levar com bastante seriedade a transformação da sua vida, o sucesso na sua carreira profissional. Hoje, vamos falar sobre o Fundeb. Novo Fundeb. Você já entendeu? Esse é o tema da nossa transmissão. Afinal de contas, o que é o novo Fundeb? Uma lei nova no cenário nacional? Uma lei antiga que foi reformulada? É um documento normativo? Afinal de contas, o que é o Fundeb? Se você ainda não se apropriou deste tema, é importantíssimo que você passe a estudá-lo, porque as bancas examinadoras dos próximos concursos que você vai prestar, com certeza irá fazer essa cobrança. E se você não tiver preparado, não tiver segurança para responder uma questão de prova nesse sentido, você pode se dar muito mal. Hoje é um sábado à noite, Dia dos Namorados. Portanto, nós vamos dividir essa transmissão, ou melhor, vamos dividir a abordagem desse tema em duas partes. Na transmissão de hoje, que tem previsão aí de 30 minutos, nós vamos fazer uma introdução a essa discussão. E na próxima transmissão, talvez aí para o decorrer da próxima semana, nós iremos aprofundar um pouco mais, ok? Bom, Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. É um fundo de natureza contábil. Acredito que isso você já saiba. Agora, preste muita atenção. A banca examinadora do seu concurso não vai fazer uma pergunta tão simples assim. Não vai te perguntar simplesmente o número da legislação, a definição de Fundeb ou a natureza desse fundo. As bancas examinadoras cada vez mais estão cobrando conceitos e fundamentos em relação à legislação, conceitos e fundamentos em relação a definições como, por exemplo, esta que nós acabamos de trazer, a definição sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. E é por esse motivo que nós precisamos dar um passo atrás no entendimento do tema Fundeb, para que nós possamos alicerçar um pouco mais o nosso conhecimento em relação a esse fundo que é tão importante para a manutenção da educação no Brasil. Bom, eu quero convidar você agora a analisar comigo a Constituição Federal. A Constituição é a lei maior do Estado, ela que fundamenta a criação das demais leis e normas que regem a vida dos cidadãos e as políticas públicas nos diferentes segmentos, inclusive no educacional. Quando a gente trata sobre a educação pensando na Constituição Federal, geralmente nós lembramos do artigo 205, que trata sobre a educação, e os demais até o artigo 214, que trata sobre o Plano Nacional de Educação. Geralmente aqueles que estão estudando para concurso acabam se atendo mais a estes artigos, de 205 a 214 da Constituição Federal. Mas aqui eu quero fazer uma reflexão um pouco mais profunda com você. Veja, a Constituição, a nossa Carta Magna, e ela é chamada também desta forma porque faz referência àquela Carta Magna lá do tempo da Idade Média, quando foi elaborado um documento para limitar um pouco os poderes do rei, lá em 1215, e então atribuir um pouco mais de responsabilidades e um pouco mais de poder à nobreza, que então disputava o poder ali com o rei na hora de cuidar dos seus feudos. Então essa Carta Magna, lá de 1215, é também uma referência
para a gente pensar na Constituição como uma carta magna. É aquela que distribui poder, que trata das liberdades das pessoas, liberdades dos segmentos que compõem a sociedade. A Constituição também é chamada de Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, que ela trouxe uma série de direitos à população, uma série de direitos aos cidadãos. Então, nós podemos pensar a educação como um dos principais direitos que a Constituição Federal nos trouxe, ok? Mas nós não vamos, neste momento, tratar do direito previsto no artigo 205 da Constituição Federal. Vamos pensar lá no artigo 6º, no capítulo 2º, que trata sobre os direitos sociais. O artigo 6º diz: são direitos sociais. E aí vem educação, depois saúde, trabalho, moradia, transporte, lazer e uma série de outros. O artigo 6º passou por reformulações no ano 2000, depois no ano 2010, também no ano 2015, por emendas. A emenda número 26, se não me falha a memória, 64, e depois a emenda constitucional número 90/2015, que trouxeram alterações ao texto do artigo 6º. Mas a educação permaneceu como o primeiro direito citado, mencionado por esse artigo 6º. Então vejam, a educação vista como um direito social, um direito de todos. O artigo 205 vai tratar a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, correto? Então, ali nós temos a figura do Estado como aquele que deve assegurar o direito à educação e da família também, de uma forma geral. Agora, o Estado, na verdade, é composto por diferentes entes federativos. E é sobre isso que nós vamos tratar um pouco agora. Lá no artigo 21, nós vamos ter a competência da União. No artigo 24, nós vamos ter a competência dos estados e do Distrito Federal. E depois, no artigo 29, nós vamos ter ali um capítulo que trata sobre a competência dos municípios. Então, os artigos 29, 30 e 31 da Constituição Federal vão tratar sobre a competência dos municípios. Agora, entre as competências da União, do Estado, Distrito Federal, ou melhor, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nós temos um artigo específico da Constituição, que é o de número 23. Esse artigo trata sobre a competência comum entre os entes federativos, ou seja, a competência comum entre a União, estados, Distrito Federal e os municípios. E nesse artigo 23 nós temos um inciso, que é o inciso 5º, que vai tratar sobre uma das competências que é relacionada à questão da educação. Então, é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, inciso 5º, proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Então, nós temos no artigo 23, inciso 5º, uma competência comum relacionada à educação, certo? E é sobre isso que eu quero aprofundar aqui com vocês. A educação é um direito social, acabamos de ver. Está lá no artigo 6º da Constituição Federal. Depois, a própria Constituição, que é a lei maior do Estado, vai apontar a educação, ou melhor, o acesso à educação como uma competência comum da União, Estados, Distrito Federal e também dos municípios. E esse mesmo artigo de número 23 vai trazer um parágrafo único que trata sobre a colaboração entre os entes federativos. Então nós podemos pensar da seguinte forma: a Constituição prevê a competência comum dos entes federativos em cuidar da educação, proporcionar os meios de acesso à educação. E ali mesmo, no parágrafo único do artigo 23, vai trazer um dispositivo onde as leis complementares são apontadas como os documentos que irão disciplinar, que vão fixar normas para a colaboração entre os entes federativos. Eu quero deixar aqui uma boa noite à Iranete Jardim, que está aqui conosco, a Jaiene também,
Ela escreveu: demorei, mas estou aqui. É um prazer tê-la nessa transmissão aqui pelo Instagram. Nós temos também o pessoal aqui na outra câmera do YouTube que está acompanhando conosco essa transmissão, essa live tão importante tratando sobre o Fundeb. Bom, quando nós vamos pensar em legislação educacional, aliás, qualquer tipo de legislação, seja qual for o segmento, é extremamente importante para você que pensa em prestar um concurso na área da educação, é extremamente importante você dialogar com a lei, você conversar com a lei, perguntando o seguinte: sobre que direito essa lei trata? Ou sobre qual obrigação essa lei trata? Isso é extremamente importante. Então, vamos lá. Qual direito é tratado por essa lei? Qual obrigação é tratado por essa lei? Uma outra pergunta que é extremamente importante que você faça para a legislação que você está estudando é: quem é responsável por assegurar esse direito? Ou quem é responsável por acompanhar o cumprimento dessa obrigação? Uma outra pergunta: de que forma se dará a garantia desse direito? De que forma se dará a exigência dessa obrigação, no caso de uma lei que traga algum tipo de obrigação? Uma outra pergunta é: de que forma se dará o cumprimento ou a garantia desse direito? E então, quando esse direito será ofertado e assegurado à população ou aquele segmento específico? Então, são perguntas que você precisa fazer para a legislação que você está estudando. Quando você parar para pensar em um concurso público, quando você parar para pensar no concurso público que você está pensando em concorrer e se inscrever, é importantíssimo que você verifique quais são as legislações e a partir do momento que você começar a estudar, você precisa perguntar isso para a legislação. Eu sempre estudei dessa forma. Então, vou estudar uma determinada lei. Em primeiro lugar, de qual direito trata essa lei? Segundo, quem é responsável por assegurar, por garantir o cumprimento dessa lei, garantir esse direito? Depois, de que forma se dará, então, o cumprimento dessa responsabilidade? E quando será? Então, são perguntas básicas que você precisa fazer para a legislação que você está estudando. Nós tratamos aqui sobre a educação, que é o direito que nós estamos focando no caso da Constituição Federal. Vimos que é um direito social, disposto lá no artigo 6º da Constituição. A responsabilidade por ofertar a educação, por promover, proporcionar os meios de acesso à educação é comum entre os entes federativos, está lá no artigo 23 da Constituição, inciso 5º, portanto, União, Estados, Distrito Federal e municípios têm a responsabilidade de proporcionar esses meios de acesso à educação, assim como cultura, ciência, tecnologia, pesquisa, inovação. E nós temos ali no parágrafo único também um dispositivo que traz o seguinte: leis complementares fixarão normas para a colaboração entre os entes federativos, ok? Visando o quê? O equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Esse é o texto do parágrafo único do artigo 23, Constituição da República Federativa do Brasil. Então, tudo isso parece muito complicado. Você fala, mas como é que eu vou fazer para guardar todas essas informações na minha memória? Claro, existe um método específico para você conseguir recordar de todas essas informações trazidas pela legislação e que nós iremos tratar em um outro momento. Mas é extremamente importante que você estude, se prepare, claro, com as melhores técnicas que vão te ajudar a lembrar das questões específicas do concurso na hora da sua prova. Vamos agora passar para o artigo 211, que também trata sobre a educação e trata sobre os entes federativos. O artigo 211 da Constituição diz que os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios vão organizar os seus sistemas de ensino em regime de colaboração. Então veja, mais uma vez estamos reafirmando que a educação é um direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal e que quem deve assegurar esse direito, quem deve proporcionar meios de acesso a esse direito, que é a educação, são os entes federativos. Quais?
Todos eles, a União, estados, Distrito Federal e os municípios. Todos eles são responsáveis por proporcionar o acesso à educação. O artigo 211 da Constituição Federal reafirma isso quando diz que os entes federativos precisam organizar os seus sistemas de ensino em regime de colaboração. Vamos lá. Além de dizer que os entes federativos precisam se organizar desta forma, esse dispositivo da legislação vai trazer mais informações acerca da educação. No parágrafo 1º vai tratar sobre a União, qual papel ela exerce em matéria educacional. Esse mesmo parágrafo 1º do artigo 211 da Constituição Federal vai falar sobre a organização do sistema federal de ensino e vai tratar também sobre o financiamento da educação por parte da União. Então vamos lá. Para pensar. O artigo 211, parágrafo 1º, vai falar sobre a União. E esse artigo, esse parágrafo, se concentra em 3 pontos básicos. Primeiro, organização. Segundo, financiamento. E terceiro, exercício. Então, esse parágrafo vai tratar sobre a União. Dentro desse mesmo artigo, nós vamos ter os demais parágrafos que vão tratar sobre a atuação prioritária dos municípios, atuação prioritária do Estado, do Distrito Federal, e também vai trazer outros itens que nós vamos abordar em um outro vídeo, uma outra live. Mas o que eu gostaria de discutir aqui com vocês, de trazer para a gente refletir, é sobre essa forma de colaboração, esse regime de colaboração que é uma prerrogativa trazida pela Constituição Federal, no artigo 211 caput. Agora, você me pergunta, Supervisor Clayton, será mesmo que isso vai cair na minha prova de concurso? Será mesmo que é tão importante que eu conheça o artigo 211, a forma de colaboração prevista pela legislação e essas atribuições da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios? Sim, é muito importante que você estude. Quando a gente pensa em Fundeb, é importante dar um passo atrás para compreender a educação como direito, compreender quem é responsável por ofertar a educação, garantir o acesso à educação e como os sistemas se organizam, que é de forma colaborativa. Os sistemas de ensino precisam ser organizados de forma colaborativa. Então, não é a União de forma isolada, não é o governo federal que cuida da educação de forma isolada, tampouco os estados, Distrito Federal ou mesmo os municípios. É preciso que haja uma integração, uma colaboração entre eles. E essa colaboração, sim, ela precisa estar presente, seja na hora de construir as diretrizes, de elaborar as diretrizes para a educação nacional, mas também precisa existir, a colaboração precisa estar presente na hora de financiar a educação. E é aí que nós chegamos ao Fundeb. Então, o Fundeb é um fundo, como nós já dissemos anteriormente, criado dentro de uma perspectiva de colaboração entre os entes federativos. É isso que você precisa ter em mente quando estiver se preparando para a sua prova de concurso. O Fundeb tem a ver com o financiamento da educação. E de que forma esse financiamento se dará? De forma colaborativa, com a participação de todos os entes federativos. Por quê? Porque os entes federativos, todos eles, têm competência comum e que é de proporcionar os meios de acesso à educação. Previsão trazida pelo inciso 5º, artigo 23 da Constituição Federal, ok? Será que esse tipo de questão cai no meu concurso? Sim, cai no concurso e eu vou agora trazer para vocês uma questão relacionada ao financiamento da educação, ao Fundeb, ok? Há uma questão que eu trouxe aqui, quem está acompanhando pelo YouTube vai conseguir visualizar a questão de concurso que eu trouxe. Quem estiver acompanhando pelo Instagram, eu vou reproduzir aqui para vocês, ok? Então vamos lá. A questão que eu trago aqui para vocês
é da Fundação Carlos Chagas, um concurso realizado no ano 2018, lá na Prefeitura de Macapá, concurso para pedagogo. Então, a questão do concurso é a seguinte: a União, em matéria de educação, tem responsabilidades partilhadas com estados e municípios, aquilo que nós acabamos de tratar. Além de organizar e manter o sistema federal de ensino, deve atuar na função redistributiva e supletiva. A função redistributiva está baseada no princípio da... Você precisa lembrar qual o princípio que fundamenta a função redistributiva da União, porque o parágrafo 1º do artigo 211, como disse aqui anteriormente, vai tratar sobre a organização do sistema federal de ensino, o financiamento das instituições públicas federais e também do exercício da função redistributiva por parte da União em matéria educacional. Então, há duas funções citadas pelo parágrafo 1º do artigo 211 da Constituição, duas funções atribuídas à União, uma função, a redistributiva, e a outra, a supletiva. Mas o que vem a ser redistributiva? É a função onde a União vai arrecadar os tributos e depois vai distribuí-los aos estados e municípios, de acordo com a necessidade. Aí existem critérios para essa redistribuição, ok? Que a gente vai falar posteriormente. Mas é importante que você entenda a redistribuição como a arrecadação dos tributos, dos impostos, e depois a redistribuição para os estados e Distrito Federal, também para os municípios, ok? Vejam, essa questão de concurso da Fundação Carlos Chagas, ano 2018, lá da Prefeitura de Macapá, exige do candidato, exige de você que quer prestar um concurso público na área da educação, conhecimento sobre os fundamentos da legislação, os fundamentos que embasam a atuação prioritária da União, a atuação prioritária dos estados, Distrito Federal e a atuação prioritária dos municípios. Quando essa questão te interroga sobre o princípio da função redistributiva da União, ela traz 5 alternativas. A primeira, a equidade. A segunda, acessibilidade. A terceira, legalidade. A quarta, simetria. E a quinta, a isonomia. Então eu pergunto a você que está me acompanhando agora aqui pelo YouTube e a você que está me acompanhando aqui pelo Instagram. Você sabe qual o princípio que embasa a função redistributiva da União em matéria educacional? Seria a equidade? Seria a acessibilidade? Seria a legalidade? A simetria ou a isonomia? Então gostaria que vocês refletissem comigo sobre o seguinte: quando nós estivermos falando de distribuição dos recursos na área da educação, é importante que nós pensemos na equidade. Por quê? A União precisa exercer essa função e a distribuição dos recursos precisa priorizar os lugares que precisam de mais ajuda. Então, quando um município não está conseguindo investir o valor por aluno definido nacionalmente, a União precisa enviar mais recursos para que então essa localidade, essa rede de ensino, esse município ou esse estado consiga tocar a educação adiante com o padrão mínimo de qualidade, oferecendo e garantindo o padrão mínimo de qualidade. É como se a União precisasse utilizar uma balança para equilibrar os investimentos na área educacional. Então, na hora de redistribuir os recursos da educação, é importante que a União o faça de maneira a garantir a equidade, ou seja, mais recursos para quem precisa mais e menos recursos para quem precisa menos, para os municípios e estados
que já tem uma estrutura mais bem elaborada e que então não vão necessitar assim de mais aporte de recursos. A equidade é extremamente importante na hora da redistribuição dos recursos da educação. Portanto, no caso dessa questão de concurso da Fundação Carlos Chagas, a resposta é a equidade. Equidade é o princípio que embasa a função redistributiva da União em matéria educacional, ok? Então, essa questão de concurso vem fazer a gente refletir sobre a necessidade de entendermos os fundamentos que embasam a ação dos entes federativos em matéria educacional, ou seja, como a União irá gerir a educação no país. Existem fundamentos para isso. Como o Estado irá fazer a gestão educacional? Também existem fundamentos importantíssimos aí. Municípios, como os municípios vão fazer a gestão da educação em suas redes municipais? É seguindo fielmente princípios postos pela legislação. E um dos princípios, no caso da União e da função redistributiva que ela tem, é o princípio da equidade. Tudo bem? Então isso vem de encontro ao que nós estávamos tratando anteriormente, que é sobre o financiamento da educação, a distribuição de recursos na área educacional. E é extremamente importante que você entenda que existe uma forma de colaboração prevista pela legislação para que a gestão da educação no país, para que a organização da educação no país seja então feita. Bom, nós fizemos aqui uma discussão até agora sobre a colaboração entre os entes federativos na hora de fazer a gestão educacional no país. Agora, eu quero tratar com vocês sobre a alteração na lei do Fundeb. Nós fizemos aqui anteriormente uma pergunta que foi a seguinte: o Fundeb é uma nova lei? O Fundeb é um documento normativo? O Fundeb é a mesma lei que existia anteriormente com a reformulação do seu texto? Afinal de contas, o que é o Fundeb? Vamos fazer aqui a recuperação de algumas informações acerca do Fundeb. Volto a dizer que o Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação, todos nós já sabemos, ok? E não é isso que a prova do seu concurso vai te cobrar, não é uma pergunta fria. Qual a definição de Fundeb? A questão da prova do concurso que você vai prestar vai exigir que você pense um pouco mais, e cada vez que um concurso é realizado, a banca examinadora vai alterando a forma de te questionar para que você seja obrigado a pensar, a conhecer profundamente a legislação educacional. E não tenha dúvida de que os próximos concursos públicos da área da educação vão exigir de você o conhecimento sobre o Fundeb, principalmente por conta das últimas alterações que nós tivemos relacionadas a esse fundo que é tão importante para o financiamento da educação no país, ok? Então vamos lá. O ato das disposições constitucionais transitórias, lá no artigo 60, previu a criação de um fundo para a manutenção do ensino, ok? Essa informação eu acredito que você já tenha, você já domine as informações relacionadas ao Fundef. Nós estamos falando do Fundef. O Fundef foi criado a partir de uma emenda 14/96. Então, emenda de número 14, que foi sancionada em setembro de 1996. Essa emenda, que surgiu 8 anos depois da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil,
A Constituição foi promulgada em 88 e essa emenda constitucional é de 1996, portanto, 8 anos depois da promulgação da Constituição Federal, houve uma emenda constitucional que é a emenda de número 14. Essa emenda criou o Fundef. O texto do parágrafo 1º do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias vai trazer o seguinte: a distribuição de recursos e responsabilidades entre os estados, Distrito Federal e os municípios está assegurada mediante a criação de um fundo. Então, foi a primeira vez que a legislação trouxe a ideia de fundo para a Constituição, tratando de educação. Okay? Então, quando nós falamos de educação, é a primeira vez que a Constituição cita a criação de um fundo para manter a educação. Naquele momento, a legislação tratou de ensino fundamental. Então, a emenda 14/96 cria a figura do fundo de manutenção para o ensino fundamental. E você que é da área da educação já há algum tempo, vai recordar da lei do Fundef, vai recordar da Lei Federal 9424, que foi também criada em 96, e vai também lembrar que houve um decreto regulamentando esse Fundef. Mas aqui nós não vamos nos ater tanto a isso. É importante que você visualize a criação do Fundef lá no ano de 96 pela emenda constitucional 14 e 10 anos depois, em 2006, portanto, uma outra emenda constitucional foi aprovada no Congresso. Essa emenda de número 53/2006 fez uma alteração no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, aquilo que era Fundef passou a ser Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, o Fundeb, na verdade, ele nasceu, essa sigla, Fundeb, nasceu lá no ano 2006 por meio da Emenda Constitucional 53. Surge então a figura do Fundeb. E mais, quando a Emenda 14 alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e inseriu ali o Fundef, a Emenda 14 também inseriu a valorização do magistério no texto que fazia referência ao então Fundef. Portanto, a Emenda 14 cria o Fundef e a Emenda 53 no ano 2006 cria o Fundeb, ok? Que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização agora não mais do magistério, mas dos profissionais da educação. Então, 2006 foi o ano da criação do Fundeb. Ele nasceu em 2006 e até hoje ele permanece nesse formato. Ele ainda existe, ele ainda figura como Fundeb. Não houve alteração na definição desse fundo, que tem natureza contábil, ok? É um fundo de quando fala fundo de natureza contábil, significa que é um fundo, uma reserva onde o poder público guarda dinheiro para investir na educação. Isso é um fundo. É igual aquele cofrinho que a gente tem em casa e vai guardando um dinheirinho para uma emergência ou para fazer um investimento de longo prazo, de médio prazo. Então, o fundo é uma reserva que o poder público faz, que os entes federativos fazem para investimento na educação. Esse é um fundo, por isso é natureza contábil. Agora, o Fundeb então nasceu no ano 2006 e no ano 2007, portanto, no ano seguinte, a criação do Fundeb na Constituição Federal, nós temos a sanção da Lei Federal 11494,
Vamos lá, deixa eu recuperar o número dessa legislação. Nós temos aí a 11.494, que é a lei que institui o Fundeb, ok? Então, ela regulamenta a criação do Fundeb, prevista pelo artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, lá no ano 2007, e nós temos também uma outra lei que veio alterando o texto que regulamenta o Fundeb. Essa lei foi aprovada, sancionada no ano passado, dia 25 de dezembro, dia de Natal. Nós tivemos aí a sanção da Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020. Então, a lei do Fundeb, a lei que regulamenta o Fundeb, passou por uma reformulação, mas a lei anterior não passou por revogação completa. Foi mantido o artigo 12 da lei que regulamentava o Fundeb, ok? Então, por que eu estou contando tudo isso a vocês? Porque é importante que vocês tenham clareza em relação ao percurso da lei, ou melhor, o percurso de todas as normas legais que envolvem o Fundeb, ok? Desde a criação do termo Fundeb na Constituição Federal, pela Emenda Constitucional 53/2006, até a criação da lei que regulamenta o fundo, que essa é de 2007, e também da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Esse foi o percurso do Fundeb. Então, o Fundeb é um fundo criado por lei, criado pela Emenda 53 lá na Constituição Federal e é regulamentado agora pela Lei Federal 14.113/2020, ok? Agora, qual o impacto que nós tivemos no Fundeb em 2020? Quais as alterações que nós tivemos? Foi o surgimento de uma nova lei? Quando a gente trata sobre o Fundeb, quando nós estivermos falando sobre o Fundeb, quando a banca examinadora for te perguntar sobre o Fundeb, você precisa ter clareza de que o Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica que foi criado pela Emenda 53, Emenda Constitucional 53/2006, incluindo no texto da Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 60, a figura do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. E que esse dispositivo, essa determinação que passou a existir na Constituição Federal, foi regulamentada pela Lei Federal que surgiu no ano seguinte, em 2007, e foi revogada, não por completo, pela Lei Federal 14.113/2020, exatamente no dia do Natal, dia 25 de dezembro de 2020, ok? Esse foi o percurso da criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Agora, quais as alterações que ocorreram no Fundeb em 2020? A Emenda Constitucional 108/2020, uma emenda que foi aprovada, foi sancionada em 26 de agosto de 2020, trouxe uma série de alterações ao texto constitucional, mas em especial elevou a participação da União no financiamento da educação. Então, o percentual de complementação dos recursos aplicados no Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica era 10% e com a emenda 108/2020, esse percentual saltou para 23%. Esse
foi o principal impacto no financiamento da educação no Brasil. Então a União tinha o dever de investir 10%, de contribuir com 10% no financiamento da educação quando os demais entes federados não conseguissem atingir o valor mínimo por aluno a ser aplicado na educação, e esse percentual saltou para 23%. Então, a partir de 1º de janeiro de 2021, a lei determinou que o percentual de participação da União saltasse de 10% para 23%. Mas quer dizer então que em 2021 a União precisa investir 23%? Não, ela precisa começar esse investimento até alcançar a marca de 23%, que é o percentual mínimo, agora disposto pela lei com a emenda constitucional número 108/2020, ok? Então, vamos aqui sintetizar essas informações. O Fundeb foi alterado em 2020 pela emenda constitucional número 108/2020, e essa emenda alterou o ato das disposições constitucionais transitórias, alterou o artigo 60, ok? Parte do texto do artigo 60, que já era reproduzido pela lei que regulamentava o Fundeb, a lei de 2007, passou para o artigo 212A. Então, a emenda constitucional acrescentou um artigo à Constituição e nele, 212A, incluiu parte do texto que já constava no ato das disposições constitucionais transitórias e na lei que regulamentava o Fundeb, e alterou o percentual de participação da União na complementaridade dos recursos da educação. Então, de 10%, a União passou a ser obrigada a investir 23% no mínimo para complementar os recursos do fundo, ou melhor, dos fundos, porque são fundos de natureza contábil criados em cada estado da federação. Então, os 26 estados brasileiros precisam criar um fundo de natureza contábil, um fundo para receber recursos da educação, e o Distrito Federal também, portanto, são 27 fundos. E a União precisa complementar os recursos desses fundos em no mínimo 23%, mas esse percentual precisa ser investido de forma gradativa nos próximos 6 anos, aliás, 2021 mais 5 anos, portanto até 2026. No primeiro ano, o percentual de aplicação é de 12%. Então, a União precisa complementar os recursos dos fundos em 12% no ano 2021. Em 2022, 15%. Em 2023, 17%. 2024, 19%. 2025, 21%. E em 2026, 23%. Há também outros critérios para que a União faça investimentos, e os critérios criados pela emenda 108/2020 acabam priorizando os investimentos na educação infantil. Isso mesmo. Há critérios que priorizam o investimento nessa faixa etária que vai do 0 aos 5 anos de idade. Mas nós iremos tratar sobre esses investimentos na nossa próxima transmissão, em que nós iremos abordar e aprofundar um pouco mais esse tema relacionado ao Fundeb. Para hoje, o que eu gostaria que ficasse bastante claro para você é que nós tivemos aí alterações
Na lei que regulamenta o Fundeb, foi criada uma nova lei para regulamentar o fundo, a Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Eu gostaria que ficasse muito claro para você que está nos acompanhando, você que está se preparando para prestar um concurso, que essa emenda constitucional número 108/2020 é extremamente importante para que você compreenda o que aconteceu e o que está acontecendo em relação ao financiamento da educação no país. E é muito importante que você tenha clareza de que o financiamento da educação no país é feito de forma colaborativa. A organização dos sistemas de ensino, segundo o artigo 211 da Constituição Federal, precisa seguir um regime de colaboração. Por sua vez, o financiamento da educação também. E é importante que você tenha clareza de que a redistribuição dos recursos da educação por parte da União sempre terá como princípio a equidade. Para encerrar essa transmissão, eu vou trazer mais uma questão relacionada ao Fundeb, uma questão de concurso que foi aplicado no ano de 2019, um concurso, um certame realizado no ano 2019. Para quem está acompanhando aqui pelo YouTube, vai ficar um pouco mais fácil porque eu trouxe a questão numa apresentação de slides, mas você que está acompanhando aqui pelo Instagram também vai ter acesso porque eu vou ditar a questão, ok? Então vamos lá. Eu trouxe a questão da banca Gualimp, ano 2019, na Prefeitura de Areal, Rio de Janeiro, um concurso para supervisor escolar, ok? Essa questão traz o seguinte: o Fundeb, tem um erro aqui, tá faltando a letra T, né? Deixa eu completar aqui, porque foi um erro de edição e eu não vou deixar passar não. Vou colocar aqui a letra T. Vamos lá. Então, o Fundeb tem como estratégia distribuir recursos pelo país, complementando o dinheiro aplicado pela União, direcionado às regiões nas quais o investimento por aluno seja inferior ao valor mínimo fixado para cada ano. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do programa é realizado. E aí a questão da banca Gualimp vai perguntar quem realiza o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do programa, do Fundeb. A primeira opção é Ministério da Educação e do Desporto, em nível nacional. B, pelas secretarias de ensino, a nível estadual. Alternativa C, por meio das diretorias de ensino e órgãos associados, em nível municipal. Ou alternativa D, por conselhos criados especificamente para esse fim, em escalas federal, estadual e municipal. Qual seria a alternativa correta para indicar quem faz o controle social sobre a distribuição, transferências e aplicação dos recursos do Fundeb? E agora? Seria o Ministério da Educação? Seriam as secretarias de ensino? Seriam as diretorias de ensino? Ou os conselhos criados especificamente para esse fim? É importantíssimo que você recorde aqui do princípio da gestão democrática, ok? Então, quando se trata de controle social da aplicação dos recursos do Fundeb, é importante que você lembre da gestão democrática, porque não é simplesmente o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, que tem a responsabilidade por zelar pelo dinheiro público, pela aplicação do dinheiro público. Nem só a distribuição e a aplicação do dinheiro público. Na verdade, o zelo pela educação não é só do poder público. O zelo pela educação também precisa vir por parte da sociedade, porque a família, a sociedade também tem aí deveres
previstos pela legislação em relação à educação. Então, a educação é um direito da família, aliás, é um direito de todos da família também, é um dever do Estado e da família e vai ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, a sociedade também precisa ajudar a promover o direito à educação. E nisto entra a questão dos conselhos. Então, quem vai controlar a aplicação dos recursos? Só o poder público? Não. Então, as três primeiras alternativas só trazem instituições relacionadas ao poder público, né? Da administração pública direta, que é Ministério da Educação, Secretarias de Ensino, Diretorias. Então, quer dizer que só as prefeituras, só os governos estaduais, só o governo federal vai controlar a aplicação dos recursos? Não. As pessoas vão controlar, a sociedade vai controlar, vai fazer o controle social da aplicação dos recursos. E vai fazer por meio de quê? Por meio dos conselhos. Então, conselhos criados especificamente para esse fim. Só no município? Não, nas três esferas: municipal, estadual e federal. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D, que diz que os conselhos criados especificamente para esse fim, em escalas federal, estadual e municipal, vão fazer o acompanhamento e o controle social da aplicação dos recursos, da distribuição e da transferência dos recursos entre os entes federativos, tá ok? Então, guarde isso com você, você que está se preparando para o concurso. Eu sei que é bastante informação, você fala, como é que eu vou guardar tudo isso na minha cabeça, supervisor Cleiton Peniche? Olha só, existe um método específico para você conseguir armazenar essas informações no seu drive e lembrar na hora da prova. Em breve, eu vou realizar aqui um encontro com vocês para tratar sobre esse método especificamente. Nós vamos realizar um encontro online onde você vai ter acesso a esse método para que você consiga guardar essas informações na sua cabeça e não esquecer na hora da prova. Método, inclusive, que eu utilizei para ser aprovado em vários concursos da área da educação e também de outras áreas. Mas é importante que você vá amadurecendo desde já a sua visão sobre a legislação educacional, sobre os conhecimentos específicos na área da educação. Porque os conhecimentos específicos são aqueles que têm maior peso na sua prova de concurso. Então você que não é professor de uma rede pública de ensino, mas tem intenção, tem interesse de ingressar, você que já fez pedagogia, já tem formação acadêmica, mas quer ingressar no serviço público como professor, como professora, precisa, obviamente, se preparar da forma mais assertiva possível. Você precisa aplicar as melhores técnicas que conduzem um candidato à aprovação. Então, nós estamos aqui dialogando com você, tentando te ajudar a conquistar a sua aprovação no concurso público e o seu primeiro cargo de professor em uma rede pública. Agora, se você é professor, professora, já está atuando, já passou no concurso, já está trabalhando e tem o desejo de crescer na sua carreira profissional, alcançar novos cargos da categoria de especialistas da educação, é importante que você também se prepare de uma maneira em que você não precise ficar lendo centenas de livros, dezenas de livros, estudando com dezenas de apostilas, porque eu já vi várias pessoas se prepararem assim. Compram uma apostila, leem a apostila de frente para trás, de trás para frente, colocam a apostila embaixo do travesseiro, na hora de dormir, para ver se todo aquele conteúdo passa para o cérebro da pessoa. Então, eu já vi muitas pessoas e tenho certeza que vocês também conhecem pessoas que fizeram esse tipo de preparação e que depois não deu certo, não conseguiram aprovação. Tá? Isso indica que para você conseguir passar em um concurso público, é preciso que haja uma metodologia, um método específico. É preciso que você estude com estratégia para que você não precise se desgastar tanto assim, estude com mais facilidade, se prepare com mais facilidade, num espaço de tempo mais curto. Importante lembrar que
eu me preparei por 30 dias, por um mês, para prestar o concurso de supervisor educacional em Campinas e fui aprovado. Hoje eu ocupo o cargo de supervisor educacional. Mas isso é possível, se preparar por 30 dias e ser aprovado em concurso? Sim, é possível, desde que você tenha uma boa estratégia, você estude com as melhores técnicas. Então, é claro que você também pode conquistar. Eu já fui reprovado em vários concursos também, é importante dizer isso, né? Antes eu estudava da forma tradicional, lendo vários livros, já estudei com apostilas, eu também já respondi várias questões de concurso para me preparar para a prova e não consegui bons resultados no concurso público. Depois eu aprimorei a minha forma de preparação e consegui alcançar maiores resultados estudando por menos tempo. E a gente vai dialogar sobre isso nas próximas transmissões, nas próximas lives, porque eu quero muito que você que está me assistindo aqui agora também consiga conquistar a sua aprovação no concurso público com um esforço menor e mais resultado. Não estou dizendo que você vai deixar de estudar e vai passar no concurso, mas você vai estudar da maneira mais assertiva, da maneira mais adequada, com as melhores técnicas, e isso vai facilitar a sua preparação e, claro, vai facilitar a conquista do seu cargo público na educação. Se você é professora, tem formação em pedagogia, mas está trabalhando em uma outra área, tem pedagogos e pedagogas que muitas vezes estão trabalhando num supermercado ou num escritório administrativo, no comércio, enfim, e tem muita vontade de ingressar na carreira educacional. Tem vontade de passar em um concurso público para assumir um cargo de professor, de professora, ou seja, exercer aquela profissão para o qual a pessoa se preparou. Então, se você tem esse desejo, é importante que você vá acompanhando dicas e orientações sobre como se preparar da melhor maneira possível, da forma mais adequada, mais eficiente, efetiva e eficaz. Então, eu peço a você que tem esse desejo, que tem essa intenção, que me siga nas redes sociais, me siga aqui no Instagram, me siga aqui no YouTube, você que está acompanhando pelo YouTube também, você que está acompanhando pelo Facebook, faça aí a sua inscrição no meu canal do YouTube, dá uma olhadinha lá no site www.cleitonpeniche.com.br, clica para me seguir aqui no Instagram, porque eu trarei mais dicas e orientações sobre concursos públicos na área da educação para te apoiar, para te ajudar a conquistar esse importante cargo na carreira educacional, seja ele de professor ou seja ele de especialista na área educacional, diretor, orientador pedagógico, pedagogo, coordenador pedagógico ou mesmo supervisor educacional. Quero deixar aqui um abraço a todos vocês que estão acompanhando essa transmissão pelo Instagram, pelo YouTube. Em breve eu vou anunciar a próxima transmissão, onde nós vamos aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais da educação, e irei então te dar mais um impulso, mais um empurrão na conquista do teu cargo público na área da educação. Um bom fim de sábado, uma boa noite a vocês, bom fim de semana e fiquem ligados, porque em breve eu volto com mais dicas e orientações sobre preparação para os concursos públicos da área da educação. Até mais, boa noite! Um abraço, Ira! Olha aí, a Ira está ali, Juliana Santos, Direito do Trabalho, Descomplicado, está ali também, Bolo Lenice, um abraço, Vinícius também está acompanhando aqui pelo Instagram, obrigado pela participação. Pessoal aqui do YouTube também, um abração, vocês estão acompanhando aqui a live pelo YouTube. Em breve, no máximo daqui uma semana, eu retorno aqui para a gente falar um pouco mais sobre a preparação para o concurso público na área educacional. Obrigado, Ira, obrigado pelos parabéns aí, viu? Um abração. Até breve. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.